No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT desta terça-feira, 23 de julho de 2019, reforma da Previdência vai cortar abono do PIS e do PASEP de mais de 12 milhões e meio de brasileiros. Para economistas, liberar FGTS é falta de plano para recuperar a economia. Datafolha, quase 40% dos brasileiros avaliam que Bolsonaro não fez nada positivo até agora. Você confere agora no Jornal da CUT. Rádio CUT, www.cut.org.br. A reforma da Previdência não se limita apenas a mexer na aposentadoria do brasileiro, que praticamente vai ficar impedido de se aposentar, isso em nome da economia que o governo Bolsonaro quer fazer às custas dos mais pobres. Vai mexer também em leis, como a que criou o Programa de Integração Social, o PIS, que tinha como objetivo integrar o trabalhador do setor privado ao desenvolvimento da empresa, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP. A reforma, que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara, mas precisa ser aprovada em segundo turno antes de ser encaminhada ao Senado, vai tirar o abono salarial do PIS-PASEP do bolso de 12 milhões e 700 mil trabalhadores e trabalhadoras que o governo considera ricos. É isso mesmo. O abono é pago atualmente a 23 milhões e 700 mil trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, R$ 1.996. Para economizar, como diz o ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, ou para combater, entre aspas, privilégios, a reforma de Bolsonaro vai excluir do programa os 12 milhões e 700 mil beneficiários, representam 54% de quem recebe o PIS-PASEP. Se a reforma for aprovada e sancionada, só vai ter direito ao PIS-PASEP quem ganha até R$ 1.364,43. Para o governo, só esses trabalhadores podem ser considerados de baixa renda. Paulo Guedes acha que é privilégio o trabalhador que ganha entre R$ 1.365 e R$ 1.996, no caso do PIS-PASEP, para receber o abono. Sim, ele acha que é privilégio. É difícil compreender a ideia dele sobre privilégio, já que militares, por exemplo, que ganham mais, não foram afetados pela reforma e parlamentares em exercício também não. Economia. A ideia de Bolsonaro de liberar o saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e do PIS-PASEP para analistas econômicos é uma medida que não resolve o problema do desemprego ou alavanca a economia. Ao contrário, a medida, segundo os economistas, vai servir para afastar as atenções para o fato de que a reforma da Previdência não vai melhorar a vida dos trabalhadores nem em curto e nem em médio prazo. Pelo contrário, vai dificultar o acesso à aposentadoria de milhões de brasileiros. A Rita Serrano, que é coordenadora do Comitê em Defesa das Empresas Públicas, explica que o Brasil tem quase 14 milhões de desempregados e mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. E que boa parte dessa dívida é com os bancos. Portanto, o objetivo do governo é pegar esse dinheiro que está no FGTS e vai ser liberado para os trabalhadores e entregar aos bancos, favorecendo o sistema financeiro do Brasil. Ela chama a atenção para uma consequência indireta nisso, que é o fundo é do trabalhador e deve ser utilizado para o trabalhador. A Rita Serrano diz que além dele servir como um seguro no caso do desemprego e de necessidade, o Fundo de Garantia é o maior fundo de investimento público do Brasil. É responsável por financiar habitação, saneamento básico, mobilidade e uma série de outras coisas. Portanto, para ela, diminuir os recursos do fundo, esvaziar o Fundo de Garantia, vai fazer com que investimentos que poderiam ser feitos em habitação não sejam feitos. O que precisa, segundo ela, são medidas que gerem empregos e que gerem avanços. Liberar o FGTS, ela diz, só vai criar uma falsa ilusão de que a economia melhorou, mas não vai diminuir o tamanho do desemprego que não para de crescer no Brasil. Para Enio Verri, que é deputado do PT e economista também, ele diz que apesar de aliviar problemas financeiros das famílias em um primeiro momento, numa visão correta de economia, essa medida é um grande equívoco, porque retira dinheiro dos programas que geram desenvolvimento, como exemplo Minha Casa Minha Vida, afetando a construção civil. O dinheiro do FGTS nesses programas tem um efeito multiplicador na economia muito grande, ele diz, porque gera emprego, incrementa a venda de materiais, no caso da construção civil, tem toda uma cadeia aí, a cadeia produtiva, né, a cadeia depois do comércio, que se envolve na construção civil, que vai ser afetada, vai ser prejudicada. Esses setores vão ficar prejudicados porque o Brasil poderia gerar emprego e renda. Falta um plano econômico e isso é muito ruim para o Brasil, diz o Enio Verri. Política.
Datafolha divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa feita nos dias 4 e 5 de julho que confirma a avaliação de Jair Bolsonaro como o pior presidente em primeiro mandato desde 1990, quando o caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello, assumiu e confiscou a poupança dos brasileiros. Para 39% dos entrevistados, Bolsonaro não fez nada de positivo ou que mereça destaque em seus 6 meses de governo. Os entrevistadores do Datafolha não apresentaram opções. Eles pediram para os entrevistados responderem espontaneamente o que ele teria feito de melhor até então. 4 em cada 10 responderam nada. Entre os nordestinos, o percentual de avaliação negativa sobe para 52%. E entre os adeptos de religiões de matrizes africanas, 76% avaliam o governo como ruim ou péssimo. 45% das mulheres também avaliam assim. Entre os que têm ensino fundamental, mesma coisa, 45%. Entre os negros, 46%. E entre aqueles que votaram em Bolsonaro no segundo turno, 17% disseram não ter nada a destacar de positivo. E a pesquisa mostra que o povo só sabe citar o que Bolsonaro fez de pior. Quando a pergunta é sobre o que ele fez de ruim, 21% dos brasileiros responderam que foi o decreto de armas que ele assinou em maio deste ano. O repúdio maior, nesse caso, é entre os negros, 25%, quem avalia o governo como ruim ou péssimo, 27%, e espíritas, 28%. Na lista de piores medidas ainda estão a reforma da Previdência, além de medidas como a retirada do direito do abono salarial do PIS/PASEP. A medida é reprovada por 12% dos brasileiros. Outros 3% disseram que foram os cortes de verbas na educação. Esse levantamento foi feito pelo Datafolha e ouviu 2.860 pessoas com mais de 16 anos em 130 cidades brasileiras. Jornal da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil. Rádio online e distribuição, agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TBT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, acesse as redes sociais da CUT, Instagram, Facebook e também o Twitter. Compartilhe nossos conteúdos. Até a próxima edição.